Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Números, o 23 e o 19. Números 23 e o 19. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Números, o 23 e o 19. Que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria? Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos, que Ele não é homem para que minta, e muito menos homem para que venha se arrepender. E o que Ele prometeu na minha, na tua vida, vai se cumprir. Porque passa o céu e passa a terra, mas a palavra do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, vai se cumprir, meus irmãos. Porque não tem ninguém que impeça os planos de Deus na minha, na tua vida. Porque Ele é fiel para cumprir, meus irmãos. Mas é no tempo dele. Que eu e você só descanse, se aquiete e confie no Deus que você serve. Porque Ele é fiel para cumprir, meus irmãos. E ninguém pode impedir, meus irmãos, o que Deus tem na minha, na tua vida. Porque o que Ele tem na minha, na tua vida, né? Ninguém pode impedir. Porque o que Ele determinou sobre a minha, sobre a tua vida, vai ter que se cumprir. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos, os planos de Deus na minha, na tua vida. Vai se cumprir. Porque você só descanse e aquiete, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Porque Ele não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. Mas que você descanse e aquiete. E confie em Deus que você serve. Porque vai se cumprir, meus irmãos. Porque nessa noite os meus teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na minha, na tua vida. Nessa noite, meus irmãos, os meus teus olhos vão ver o impossível de Deus acontecer na minha, na tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Que você se prepare, meus irmãos, para viver o impossível de Deus na minha, na tua vida. Porque o que para mim, para você é impossível, para Ele não é nada. E nessa noite, o meu e os teus olhos vão ver o impossível de Deus na minha, na tua vida. Porque Ele é fiel, meus irmãos. E nessa noite Ele vai fazer o impossível acontecer na minha, na tua vida. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Oh, glória, aleluia.
Oh, aleluia, aleluia. Passe o céu e passe a terra, meus irmãos. Mas a palavra do Senhor sobre a mim, sobre a tua vida, vai se cumprir, meus irmãos. Porque Ele é fiel. Que você só descanse, meus irmãos, e se aquiete. Porque o que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Porque Ele não é um para que minta, e muito menos é um para que venha se arrepender. Mas se aquieta, meus irmãos. Aquieta a tua alma. Descansa no Senhor. Porque o que Ele prometeu para mim, para você, vai se cumprir. Porque não tem ninguém que peça os planos dEle na tua vida. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus já arrancou todo entulho do meio do teu caminho. Toda a pedra do teu preço. Mas o que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque não tem ninguém que peça. Porque nessa noite Ele já arrancou todo impedimento, meus irmãos. Todo impedimento que estava impedindo. Deus já arrancou, meus irmãos. Porque o que é meio teu. Ninguém pode ficar com aquilo que é meio teu. Porque ninguém pode, né? Ficar com o que é meio seu. Porque foi Deus que deu. E nessa noite, meus irmãos, Deus já arrancou todo o empecilho do caminho. Todo entulho. Toda a pedra do teu preço. Para entregar a minha e a tua vitória. Porque o que é meio teu é meio teu. Ninguém pode ficar com aquilo que é meio que é teu, não, meus irmãos. Ninguém pode tomar o que é meio que é teu. Porque o que é meio teu é meio teu. Foi Deus que deu. E que você só descanse, se aquiete. Porque Deus é fiel. Deus é Deus de aliança, meus irmãos. Ele é Deus de aliança. Aleluia. Aleluia. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus de aliança, Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Então que você só descanse e confie. Porque Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que venha se arrepender. Amém, meus irmãos? Mas que você descanse e aquiete, confie em Deus que você serve. Que o que Ele prometeu na tua vida vai se cumprir, meus irmãos. Porque passa o céu e passa a terra. Mas a palavra dEle sobre a minha, sobre a tua vida, vai se cumprir. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima noite.